Bom, gente, estamos encerrando a parte de funções orgânicas com o estudo das últimas funções que faltaram a gente falar durante essas semanas todas, tá? A gente começou lá com a parte de hidrocarbonetos e viemos passando por todas as funções, tentando dar uma ressaltada naquela parte de propriedades que uma outra função tenha que seja importante. Falamos um pouquinho sobre algumas reações que envolvem esses compostos, lembrando sempre que a gente vai trabalhar a reação depois lá na frente, mais detalhadas, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente já viu? Só para a gente bem rapidamente dar uma passada nas coisas. A gente já começou falando de cadeias carbônicas, classificação de cadeias, aquela ideia de carbono primário, secundário, esses termos que são super importantes para a gente poder entrar na química orgânica. Depois começamos a falar de hidrocarbonetos, e nos hidrocarbonetos a gente deu uma boa passada em nomenclatura. Lembrando sempre que nomenclatura não é a coisa mais importante do assunto. A nomenclatura faz parte, mas não é o mais importante. Aí falamos de alcano, alceno, alcino, ciclanos e tal. Depois entramos em álcool, fenol, enol, enol. Né? Eu coloco essas 4 funções juntas, aliás, essas 3 funções juntas, porque elas têm em comum a presença do OH, né? Do grupo hidroxila. Tá? Aí depois falamos de éter, aldeídos cetonas, que são 2 funções bem parecidas, né, por conta do C dupla O. Viemos em ácido carboxílico, né, na última aula, especificamente, a gente começamos falando de aldeído, cetona, ácido carboxílico, e depois entramos em anidridos, sais e ésteres. Então falamos coisa pra caramba. O que está faltando em termos práticos para a gente fechar as funções, né, as principais funções orgânicas? Então vem aqui, ó. Aletos de acila, que é um grupo de compostos que não é tão importante, mas a gente vai ter que falar porque eles vão ser importantes lá na parte de reações. Você vai ter que saber identificar esse composto. Tá? E depois vamos falar de amina e amida, ok? Basicamente é isso que a gente vai fazer encerrando então a teoria. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei essa foto que eu achei bem impressionante na internet para ilustrar um dos aletos de acila mais conhecidos, né? Na Primeira Guerra Mundial já começou o desenvolvimento das armas químicas, né? As primeiras armas químicas já foram testadas na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial também, muitas delas desenvolvidas pela própria Alemanha, né? A Alemanha tinha lá uma divisão de cientistas dedicados, vamos dizer assim, ao desenvolvimento de armas, né? Os Estados Unidos também tinham, né? Os aliados também tinham. Na Alemanha não era diferente. Tá? Os aletos de acila, esse aqui é os caras num campo de concentração e o gás sendo lançado, né? Esse gás é o gás fosgênio. Tá? Tem vários tipos de gás, o gás fosgênio, o cloro, o próprio cloro era usado como agente químico, né? Bom, o que é um aleto de acila? Então, o fosgênio é um exemplo de aleto de acila. O aleto de acila, como o próprio nome diz, ele é formado por um halogênio e um grupo acila. Cuidado, porque eu não disse alquila. Existe uma palavra famosa na orgânica, que é o grupo alquila, que a gente até vai usar aqui para lembrar. A gente falou lá no comecinho da aula, né? No comecinho do assunto, a gente falou de um tal de aleto de alquila. Aqui é um aleto de acila. Bom, o que é um acila? Um acila é um grupo C dupla O, então é uma carbonila, conectado a uma cadeia carbônica. Isso aqui é um acil ou acila. Acil ou acila. Se você olhar para a palavra acil, ela lembra metil, etil, propil, né? Esse tipo de composto, a gente representa só assim, ó, seria alquil. Isso é diferente, né? Então, por exemplo, uma coisa é você escrever isso aqui, ó. Isso é um acil. Outra coisa é você escrever isso, ó. Percebe a diferença? Então, o que é um aleto de acila? É um grupo acila ligado com um elemento da família 7A.
Tá? A princípio, esse elemento da família 7A pode ser qualquer elemento. Mas normalmente é o cloro. Já vou antecipar para vocês que na maioria dos casos vai vir o cloro por questões técnicas que não vem muito ao caso. Tá? Qual é o nosso objetivo? Saber reconhecer e dar nome. Por enquanto é isso. Tá? Aqui não tem mais nada para falar por enquanto. Nenhuma propriedade importante. Né? Eu só vou comentar porque lá na parte de reações, como eu disse para vocês, a gente vai ser obrigado a falar dele. Então você tem que apresentar ele para vocês. Até porque aí vocês não têm mais desculpa de quando eu falar o lembra, né? Lembra quando eu falei de tal composto? Aí fica aquele silêncio, né? Tá? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui um cloro, tá? Isso é um aleto de acila. Se eu faço isso aqui, ó, isso aqui é um aleto de alquila. Aqui é alquil ou alquila, né? Vamos colocar igual no outro. Tá bom? Então, o nosso composto é esse, aleto de acila, tá? Como é que eu dou nome para ele, para esse tipo de composto? Bom, você vai fazer de maneira muito parecida com o que você faz aqui. Né? Aqui, por exemplo, você escreve assim, cloro, metano, que é o nome da IUPAC, né? Ou cloreto de metila. Cloreto de metila. Aí, só um comentário. O cloreto de metila, né? Esse último aqui, ó, ele não é oficial. A gente usa, mas não é o oficial. O oficial é o de cima, é o clorometano, tá bom? Bom, como é que você vai dar nome para esse aqui? Você vai meio que copiar isso aqui, ó. Você vai usar primeiro a palavra cloreto, como se fosse um sal, de. Aí você vai dar o nome para a cadeia carbônica. Então você usa et, 2 carbonos, an, ligação simples entre os carbonos, e a terminação você vai usar o ila, não ila. É muito chato a nomenclatura desse grupo, porque ela é muito fácil de confundir com a nomenclatura do grupo do lado. Por exemplo, ó, vou até escrever aqui, cuidado. Cuidado não com a toxicidade, porque é bem tóxico. Cuidado. Quando eu escrevo isso aqui, ó, cloreto de etila, tá? A palavra etila se refere a um grupo alquila. A palavra etanoíla se refere a esse grupo aqui, ó. Percebe a diferença? Então, o que seria o cloreto de etila? Cloreto de etila, ó, que é o etil. Ó, tá? Não confundir um com o outro. Cloreto de etanoíla. Tudo bem, gente? Beleza? Não vou nem perder muito tempo mais com ele, porque não encarece. Vamos gastar nossas energias nos nitrogenados. Tá? Quero saber se alguém quer fazer algum comentário, senão a gente já pode passar para frente. Podem tirar print, tá? Beleza. Vamos seguir. Aminas. Geralmente, quando a gente estuda função nitrogenada no cursinho, lá na apostila vem 4 funções. Amina, amida, nitrilo e nitrocomposto. E tem algumas apostilas que ainda vem uma quinta, que é o isonitrilo. Tá? Dessas 5, galera, honestamente, quais que vocês precisam se incomodar? 2. As outras esquece. Tá? Esquece. Ah, mas se cair, não vai cair. Não vai cair. Tá? E também quando cai, a gente acaba nem lembrando quando cai. Né? Por que cai mais aminas e mais amidas? Simples. Basta você entrar na biologia que você vai entender a importância de estudar esse tipo de composto. Principalmente quando a gente vai estudar
a parte de biologia celular, né, síntese proteica, o processo desde a produção da proteína até o funcionamento dela, aquela história de você, do professor de biologia falar, por exemplo, proteína tem estrutura primária, secundária, terciária, né? Tudo começa com a história dos aminoácidos. Então, assim, geralmente, quando cai amina na orgânica, o que cai é bem característico, né? Ou cai aminoácido, porque tem a função amina, ou cai a capacidade da amina fazer ponte de hidrogênio, ou cai o caráter básico de aminas. Né? Não vai cair para você só reconhecer uma amina, isso é muito pouco. Tá? Dentro daquela proposta dos vestibulares, de ficar fazendo provas que exijam do aluno interligar coisas, né? Então, assim, o cara não vai perguntar, ó, isso aqui é uma amina? Não. Ele vai te dar um aminoácido, por exemplo, sofrendo uma reação ácido-base, e vai querer que você discuta, tá? Então, vamos tentar abordar mais por esse viés, tá bom? Primeiro, obviamente, vamos falar o que é, dar nome, aquela coisa mais chatinha. Então, ó, nessa figura do lado, nessa figura da esquerda, você tem um esqueminha para mostrar o que é uma amina. A gente costuma dizer que as aminas são compostos derivados da amônia, para começar. Por quê? Uai, porque a amônia é a matéria-prima. Tá? Amina, você tem algumas aminas na natureza, mas a grande parte das aminas que a gente usa na indústria são sintéticas. Os caras produzem para depois usar em algum outro processo. Tá? Uma amina que ficou muito famosa há muito tempo atrás, não sei se alguém que está assistindo a aula viu a série da Netflix do professor de química que fazia metanfetamina, o professor Walter, é o Breaking Bad, né? Ela ficou bem famosa, essa série, uma das mais famosas que a Netflix já fez. E ele teve uma época da série que ele tinha que ir atrás de uma tal de uma trimetilamina. A trimetilamina é uma intermediária, uma substância, né, que é usada no laboratório para produzir o tal do cristal, né, que é a substância lá que ele fazia lá na série. Então, tipo assim, a amônia, ela vai virar uma amina quando? Em que circunstâncias? Isso, Walter White, exatamente, esse mesmo. Puta louca essa série, muito legal. É uma série meio violenta, né? Pra quem não curte séries meio violentas, assim, eu acho meio pesadinha, mas é bem legal a série. Puta, eu gosto de série policial, assim, eu curto. Então, olha só, o que é uma amina? Eu posso pegar uma amônia e fazer reações de substituição nela. Veja, na amônia, eu tenho 3 hidrogênios, certo? Se eu tirar esses hidrogênios e trocar por carbonos, eu tenho uma amina. Então eu tenho 3 tipos de amina, ó. Essa daqui, que eu chamo de amina primária. Por que ela é chamada de amina primária? Porque ela tem, das 3 ligações do nitrogênio, uma é feita com carbono, tá vendo? Ó? Então imagina, tipo, hipoteticamente, uma amônia perdendo um hidrogênio e ganhando um carbono no lugar. Você tem uma amina primária. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar algumas. Ó. Isso aqui é uma amina primária. Pronto. Tá? Aí tem várias. Tem essa daqui que é a mais famosa. Aí eu já vou aproveitando e já vou dando nome para ela. Tá? Como é que a IUPAC sugere que você dá o nome? Que você dê o nome. Você vai usar MET. Só tem um carbono. Né? Como não tem ligação dupla, AN, metan, e aí a terminação de amina. Metanamina, amina. Olha lá. Isso daqui é o nome oficial. Tá? Entretanto, a gente tem uma outra possibilidade aqui, dentro daquela linha de não é oficial, mas todo mundo faz, né? Em vez de você chamar de metanamina, você olha para a amina e enxerga aqui um metil, tá vendo? Ó? Então lembra que no álcool você falava assim, álcool metílico ou metanol, né? Aqui você vai falar metanamina ou metil
amina. Amina. Tá? Gente, muito importante lembrar que as aminas são compostos que fazem ponte de hidrogênio, hein? Ó, ó. Aqui você tem ligação NH. Então eu tenho capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Ou ponte de hidrogênio, como a gente chamava mais antigamente. Então fiquem atentos, tá? Outra coisa importante, solubilidade na água. Né? A gente já falou muito, vem falando quase todas as funções, a gente vem citando essa questão da solubilidade, para vocês aprenderem a avaliar se é ou não solúvel, né? O que a gente podia dizer de solubilidade desses compostos? Olha, uma amina de poucos carbonos, ok, né? Como essa, por exemplo, ela deve ter uma certa solubilidade em água. Porém, se ela já começa a ter mais carbonos, aí já a solubilidade cai. Mesma coisa, mesmo padrão que serve para álcool, serve para amina. Né? Em termos de interação molecular, é a mesma coisa. Tá bom? Deixa eu colocar mais umas outras aqui um pouquinho mais complicadas, só para vocês entenderem alguns pormenores. Quer ver? Por exemplo, quando eu tiver que numerar, vamos imaginar, por exemplo, sei lá, vamos colocar o NH2 aqui, ó. Ó, isso aqui é uma amina primária. Tá vendo? Ela só tem uma cadeia carbônica no nitrogênio. Nesse caso, eu vou numerar os carbonos a partir da direita. Então, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Aí 3, 4, 5. Então, olha o nome dela como fica. Pentan, traço 2, traço amina. Amina. Tá? Não tem muito problema com isso, não. Se tiver ramificação, a mesma coisa. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu pegue esse composto e coloque uma ramificação, vai. Ó, vamos deixar o grupo amina aqui e botar uma ramificação aqui, ó. Tá? Pela regra de prioridade na numeração da cadeia, né? A gente deve começar pela extremidade mais próxima do grupo funcional, né? Não da ramificação. Quando tem uma competição, vamos dizer assim, né? Ó, tem grupo funcional de um lado, tem ramificação do outro. Eu vou no grupo funcional, né? Então, aqui é o carbono 2, né? E aqui é o carbono 4. Então, fica assim agora, ó. 4-metil traço, aí pentan 2-amina. Tá? Ah, peraí, cara, não posso deixar de falar uma mina famosa. Uma mina famosa. Quem que é a mina famosa, Dan? A Juliette? Não. Não. Ela também é famosa, né? Quer dizer, eu não vi o Big Brother, mas eu sei que ela é famosa. Olha aqui, ó. Essa mina é famosa. Ela é usada em corantes, tá? O nome dela é Jennifer, ó, fenil, o anel, fenil, e aí a terminação amina, fenilamina, tá? Fenilamina. Esse grupo fenilamina você encontra no aminoácido famoso da biologia, né? Chamado fenilalanina. Ela tem um grupo fenilamina na estrutura. Depois eu mostro para vocês lá. Tá? Ela é conhecida na indústria como anilina. Anilina. Porque ela é azul. Então, anil, né? Esse anilina é de azul. Beleza? Tranquilo? Essas são as nossas queridas aminas primárias. Depois eu vou falar um pouquinho de secundária e terciária, tá? Só estou apresentando para vocês aqui as mais simples, tá? Podem tirar print se vocês quiserem para a gente passar para o próximo slide.
Vamos falar sobre o caráter básico delas, né, que eu acho que é a coisa mais importante. A gente já teve a oportunidade de discutir caráter ácido e de maneira bem exaustiva nas últimas, sei lá, 3 aulas, tanto da orgânica como na inorgânica, né? Na inorgânica mais ainda, porque a gente falou de ácido, base e tal. E aqui a gente andou dando nossas pensadas nisso também. Quando a gente falou de fenol, então se você voltar lá na aula de fenol, a gente falou de caráter ácido, foi o primeiro composto que a gente falou de caráter ácido na orgânica, foi até antes de ácido carboxílico. Aí falamos de ácido carboxílico, né? E agora a gente vai falar do exemplo, né, de composto básico na orgânica. Quando a gente fala de composto ácido na orgânica, eu penso em fenol e ácido carboxílico, ponto. Quando eu penso em básico na orgânica, eu penso em amina. Então, vamos lembrar a situação aqui. No caso das aminas, o que torna o composto básico? O próprio grupo amina. Né? O nitrogênio, gente, ele é um elemento químico que tem na camada de valência 3 elétrons fazendo covalente, que são os elétrons desemparelhados. Então, aqui ele vai fazer uma ligação, aqui ele faz uma ligação, e aqui ele faz uma ligação. Só que lá na camada de valência do nitrogênio, tem um par de elétrons sobrando. Tá? Se vocês lembrarem, só um minutinho, gente. Todo dia esta coisa acontece. Voltei. Então, olha só. Se vocês lembrarem, a camada de valência do nitrogênio, vamos colocar aqui em cima, ó, camada de valência, ela é S2P3. Ela termina em S2P3. 2S2, 2P3. Tá? Então, ó, você tem esses 2 elétrons, eles estão aqui, ó, pronto para fazer uma ligação dativa. Os 3 elétrons que estão nos orbitais P, eles vão fazer as ligações covalentes obrigatórias, tá? E aí é que está a história. Por quê? Porque esse par de elétron aqui, ele vai reagir com o íon H+. Ou seja, o nitrogênio da amina, ele consome íon H+. Portanto, ele, dentro da teoria mais ampla de ácido e base, né, o íon H+, então, o nitrogênio é um composto básico. Por quê? Porque ele consegue reagir com o íon H+. Tá? Então, vamos pegar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Vamos pegar a metilamina, que seria essa daqui, ó. Aqui ela tem o nitrogênio, tá? Com o parzinho de elétron. E aí vamos imaginar ela reagindo com água. Pronto. Lembra que, não sei se vocês vão lembrar, que a água, ela também pode reagir com H+. Ela também tem par de elétron no oxigênio. Só que numa reação com aminas, quem acaba perdendo hidrogênio é a água. Isso é uma coisa muito louca. A água ioniza, sim, liberando H+. E o H+ é o íon que, para se estabilizar, ele precisa de um par de elétron. Então, esse íon H+, ele é transferido para o nitrogênio. Tá? A reação ela é reversível. Inclusive, a gente vai discutir essa questão na parte de equilíbrio, né? Aquela questão de deslocamento e tal. Então, essas reações elas são reversíveis. Aí, olha o que acontece, galera. Aquele nitrogênio, ele vai receber um H+. Para isso, ele vai fazer uma quarta ligação, que é uma dativa. Né? Então, você forma isso aqui, ó. CH3, aí o nitrogênio, né? Aqui as 2 ligações anteriores, lá que ele já tinha, tá? E aqui, o H+. Aqui. O nitrogênio fazendo, então, 4 ligações. Louco, né? E nota que a molécula, ao capturar o H+, ela se torna um cátion. Olha a carguinha positiva aqui, ó.
Isso é um cátion. É um cátion orgânico. Vou colocar aqui, ó, é um cátion orgânico. Quer dizer, composto orgânico também vira íon em água. Composto orgânico vira íon em água. Ácido carboxílico, fenol. Todo mundo que ioniza na água acaba de uma forma ou de outra virando íon. Por que eu digo uma forma ou de outra? Porque uma coisa que você vai perceber é o seguinte: toda vez que o composto orgânico reagir com a água, capturando H+, como vocês estão vendo aqui na tela, ele vai se tornar um cátion. Ele vai se tornar um cara positivo. Quando a substância doa H+, como acontece nos ácidos, ela vira um ânion. Todo ácido perde hidrogênio e vira um ânion. Toda base ganha hidrogênio e vira um cátion. Tudo bem? Beleza? Como é que a gente dá nome para os cátions orgânicos, né? No caso das aminas. Aqui, bom, o composto aqui era metilamina. Certo? Você vai pegar esse nome aqui, que não é o oficial, né? Não é o oficial. Mas você vai pegar esse nome e vai escrever no cátion assim, ó. Metil. E aí você vai trocar amina por amônio. Amônio. Tá? Se você lembrar, né, da diferença entre amônia e amônio, né? Vamos lembrar aqui, ó. Isso aqui é amônia. Isso aqui que eu vou colocar aqui do lado é amônio, ó. Então, o nitrogênio com carga positiva, a gente usa amônio. Também na orgânica. Então, você põe a palavra metil, ó. Tá? A palavra metil, que diz respeito ao radical, e aí amônio. Tá, mas o mais importante é a consequência disso. Por quê? Porque quando o nitrogênio pega o H+, ele transforma a água nisso aqui, ó. Meio básico. Né? O que qual é a característica mais importante de um meio que a gente chama de básico? Um meio que tem OH- a valer, digamos assim. Tem bastante OH-. Quanto maior a concentração de íons OH, mais básico será o meio. Então, quando você põe um composto como esse na água e mede o pH da solução, você vai encontrar um valor acima de 7. Claro que vai depender da concentração. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Beleza. Podem tirar print, tá? Para a gente já passar para o próximo slide. Vamos lá. Bom, essa basicidade das aminas, gente, ela é um assunto que, às vezes, se aprofunda um pouquinho mais. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não basta você saber que uma amina é básica. Não basta saber que uma amina é básica. Porque as aminas, elas têm basicidades diferentes. Existem aminas que são mais básicas e outras que são menos básicas. É mais ou menos a ideia de força. Então, essa basicidade relativa das aminas, ela consiste, na verdade, na disponibilidade do par eletrônico. Disponibilidade do par eletrônico. Como que funciona isso? É assim, o nitrogênio, deixa eu colocar ele aqui no cantinho que fica mais fácil. Imagina que isso aqui é o nitrogênio de uma amina.
E aqui tem um par de elétron, tá? Esse par de elétron, ele vai reagir com quem? Com H+. Então, H+, ele vai ser capturado pela molécula. Só que acontece o seguinte, tem algumas aminas que tornam esse par de elétron disponível para o hidrogênio atacar ele. É como se a amina, de alguma maneira, fornecesse o par. Ó, tá aqui, ó. Por outro lado, algumas aminas, ao invés de fornecer o par eletrônico, escondem o par eletrônico. Literalmente, esconde a palavra, tá? Qual é o problema de uma amina, de repente, esconder o par eletrônico? Se ela esconde o par eletrônico, o hidrogênio não consegue atacar ele. Ou seja, ela é uma base mais fraca. Essa é a ideia. As bases ou aminas, que a gente vai dizer que são fortes, elas são fortes por quê? Porque elas, de alguma maneira, oferecem o par eletrônico. E aí o hidrogênio vai lá e pum, ataca. Quanto mais fácil for o ataque, mais forte é a base. Tá bom? As aminas, as bases fracas são aquelas que escondem. Então a coisa funciona assim, ó. Vamos colocar aqui uma observação. Quanto mais disponível o par eletrônico, vírgula, maior a força da base. Porque é um efeito meio que em cascata, gente. Veja, deixa eu voltar um pouquinho no outro slide, ó. O que acontece? Se esse, ó, peraí, deixa eu trocar de cor aqui. Se esse par aqui, ó, ele é um par disponível, o hidrogênio vai atacar aqui quase todas as moléculas. Quase todas as moléculas acabam virando um cátion. Quanto mais moléculas estiverem na forma de cátion, maior vai ser a concentração de OH. Vai acompanhando meu raciocínio. Tá? Porque lembra que a gente já vem discutindo desde a inorgânica que esses compostos eles não ionizam 100%. Tem sempre uma quantidade de moléculas que não consegue ionizar. Aqui também é a mesma coisa. Só que quando a molécula é uma boa base, várias delas conseguem capturar hidrogênio. E aí você tem um meio com muito OH-, tá? Beleza? Então, quanto mais disponível o par eletrônico, maior a força da base. Muito bem. Aí vem uma pergunta na sequência. Mas, Dan, o que é que tornaria um par eletrônico mais ou menos disponível? Então, vamos aos fatos. Tá? A gente divide as aminas em 3 grupos, como vocês viram no começo da história. Você tem a amina primária, secundária e terciária. Certo? Tá aqui. Tá, o que acontece? Esse grupo aqui, ó, ele é uma cadeia carbônica. Ele é um grupo carbônico. Então, é uma cadeia carbônica. Tá. Gente, agora começa uma coisa muito louca na orgânica. Tem uma hora que a orgânica começa a aparecer com uns conceitos tão diferentes que a gente fala, meu, será que isso é verdade mesmo? Todo mundo aqui já ouviu, a gente já falou várias aulas, em eletronegatividade. A eletronegatividade é um efeito manifestado na ligação covalente, não é? Onde um átomo é mais eletronegativo, ele acaba puxando o par eletrônico, todo aquele papo que vocês já me ouviram falar 30 vezes. Muito bem. Do mesmo jeito que existem átomos que puxam elétrons, na orgânica existem grupos que, ao invés de puxar elétrons, empurram elétrons. É como se fosse um efeito de eletronegatividade ao contrário.
Ao invés dele puxar elétron, ele empurra. E esse efeito, ele é exercido no átomo vizinho dele. Vizinho. Então, olha que coisa surreal. Essa cadeia carbônica aqui, ó, ela está do lado do nitrogênio, não está? Está do lado do nitrogênio. E aqui tem um par de elétron do nitrogênio, não tem? A cadeia carbônica exerce sobre este nitrogênio um efeito de empurrá-lo para mais longe do átomo. Ao empurrar o par para mais longe do átomo, ele faz com que o par esteja mais, entre aspas, visível para o hidrogênio pegar ele. É como se ele levantasse o par de elétron e falasse, Tó, estou te oferecendo. Tá? É um efeito de empurrar o par eletrônico. Então, a cadeia carbônica, ela exerce um efeito de, entre aspas, empurrar o par eletrônico do nitrogênio. O par de elétrons do nitrogênio. Tá? Só uma curiosidade, esse efeito na orgânica é chamado de efeito indutivo. Efeito indutivo. O problema é que esse efeito, ele altera a facilidade da molécula reagir ou não. Aí é que tá. O que acontece? Numa amina primária, você tem um efeito indutivo apenas, provocado pela cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica empurra o par de elétron, tornando ele mais apto para o ataque, vamos dizer assim. Tá? Então, as aminas primárias têm essa basicidade assim. Agora, então aqui você tem um efeito indutivo. Tá. Aí depois a gente tem as aminas secundárias. Quando você olha para uma amina secundária, você vai olhar para um composto que tem 2 grupos R conectados ao nitrogênio. E aquele nitrogênio tem um par de elétron também. Tá? Nesse caso, a presença dos 2 grupos vai causar na molécula 2 efeitos indutivos. Então, se você já ouviu o professor de cursinho profetizando algum dia na aula o seguinte, olha, as aminas secundárias são mais básicas do que as primárias. Agora você entende. As aminas secundárias, que são essas daqui, ó, elas são mais básicas que as primárias. Por quê? Porque a presença de 2 grupos R faz com que esse par de elétron fique mais fácil de ser atacado do que esse aqui. Tipo, digamos assim, vai, para você entender melhor em termos práticos. Imagina que você coloque na frente de um H+, você coloque essa amina ou esta. Onde que ele vai atacar? Ele vai atacar essa daqui, ó. É mais fácil ele atacar aqui. Portanto, ela é mais forte. Deu para entender o lance? Tá? Então, ó, numa escala de basicidade, eu vou criar ela aqui embaixo, a escala, tá? Eu vou escrever assim. Aminas secundárias são mais básicas que primárias. Primárias. Tá? Só que a orgânica tem as suas contradições malucas. Né? Por isso que quando eu vejo alguns alunos falar, mas química é exatas, haha.
Sonha. Só porque o cara tem que fazer 2 ou 3 continhas. A química, como eu estava dizendo, tem as suas contradições. Por que eu estou dizendo isso? Veja só. Você tem um terceiro grupo de aminas, que são as aminas terciárias. Certo? Essas aminas terciárias têm 3 grupos carbônicos ligados ao N, ok? Por lógica, ela teria 3 efeitos indutivos. Na verdade, ela tem os 3 efeitos indutivos. Ela tem. Só que ela não é mais forte, nem que a secundária, nem que a primária. Por quê? Bom, então aqui tem o par de elétron. Tá? Você tem os efeitos indutivos, mas esses efeitos são sobrepostos por um novo efeito que surge. Agora, o problema não é que você tem 3 grupos metil ou etil empurrando elétron. O problema é o seguinte: quando você coloca um grupo R perto do nitrogênio, aqui, ó, outro grupo R perto do nitrogênio e um terceiro grupo, esses grupos eles são tão grandes em termos de tamanho mesmo, né, mesmo que seja um metil, eles ocupam tanto espaço na molécula que eles acabam escondendo o par eletrônico. É como se a molécula fosse assim, ó, gente, o nitrogênio aqui, tá? O par de elétron aqui. Aqui você tem um grupo super volumoso. Aqui você tem um outro grupo super volumoso e um outro grupo super volumoso aqui. O tamanho desses grupos excessivo acaba cobrindo o par de elétron. Então o hidrogênio chega aqui e não consegue atacar, ó. Tá? Esse efeito, ele tem um outro nome bem estranho também, tá? Então, ó, grupos volumosos impedem o ataque do H+. H+. Então, esse efeito ele acaba sendo pior para o composto do que melhor, entende? O fato dele ter os 3 grupos R ali, tá? Como eu estava dizendo para vocês, o nome é bem estranho. Ele é chamado de efeito estérico. Tá? A palavra estéreo significa espaço. Então, é um efeito de espaço. É um efeito negativo para a molécula. Ela perde basicidade por causa disso. Tá? Beleza. Então, as aminas terciárias, elas entram na fila atrás das primárias até. Tá? Beleza. E aí um quarto grupo, que eu vou colocar também, que esse, já detalhando um pouquinho mais, são as aromáticas. Né? Vamos pegar aqui o exemplo de uma aromática. Aquela que eu acabei de colocar no outro slide, a anilina, ó, aqui, NH2. Pronto. São as aminas aromáticas, elas são famosas também, tá? Essas daqui, gente, são as mais fracas que tem, tá? Elas vão para o final da fila. Mais fracas até que a terciária. Tá? Mais uma esquisitice da orgânica, veja só. Ah, então, Dan, peraí. Se a aromática é fraca, é porque esse par de elétron aqui está praticamente indisponível. Exatamente. Esse par de elétron, ele está indisponível. Elas são as mais difíceis de capturar H+.
Dá para fazer ela capturar H+, dá, mas é mais difícil. Por que que ele está indisponível? Agora é o final assim da loucura. O que que acaba deixando esse par de elétron não ser atacado? Esse par de elétron também está em ressonância dentro do anel. Lembra que quando a gente estudou hibridização de carbono, lá na parte de ligação covalente, a gente explicou como que acontece uma hibridização no anel, uma ressonância no anel. E na ressonância, basicamente, as ligações ficam se movimentando na estrutura. O que acontece é que, quando perto do anel você tem um nitrogênio, o par de elétron do nitrogênio é sugado para dentro do anel e começa a ressonar junto. Então, aquele par de elétron que você está vendo ali, ele quase nunca está lá. Quase nunca está lá para ser atacado. Então, aqui, indisponível devido à ressonância. Devido à ressonância. No anel. Beleza? Então, a história toda se resume em duas questões muito importantes. O que que aumenta a força de uma base? O efeito de empurrar elétron provocado por cadeias carbônicas. O que que atrapalha a basicidade? Qualquer efeito que indisponibilize os elétrons, né? Os efeitos que indisponibilizam elétrons acontecem na terciária, que é a que tem 3 grupos, que é um efeito de espaço, por isso eu chamo de estérico, tá? E o efeito da ressonância, que é o das aromáticas. Esse efeito também tem um nome, tá? Esse eu não vou, ele chama mesomérico, mas a gente nem vai colocar, tá? É porque vez ou outra, dependendo do vestibular que você vai prestar, eles cismam de colocar esses nomes, tá? Mas você não precisa saber definição disso em detalhes. Se fosse uma coisa tão importante, eu mesmo colocaria definição, tá? Não deixaria isso passar batido. Certo? Perguntas para nós continuarmos? Maravilha. Bom, vamos voltar um pouquinho na nomenclatura para a gente dar um complemento naquela história. A gente discutiu rapidamente a nomenclatura de aminas, mas não entramos nas questões de aminas secundárias e terciárias. Como vocês viram, as aminas podem ser classificadas dessa maneira, e o slide anterior deixa isso muito claro, porque que é importante você saber o que é uma amina primária, terciária, porque quando caem essas palavras em relação a aminas, provavelmente a questão vai te perguntar sobre essa força relativa, tá bom? Muito bem. Vamos imaginar que você tenha que dar nome para uma amina secundária. Então, vamos começar com uma bem simples. Essa aqui, ó. Ó. Quando você tem uma amina secundária, bom, você tem o nome da IUPAC e o nome de apelido, né? Vamos falar dos dois. Quando você vai dar nome pela IUPAC, o que você tem que fazer? Você tem que escolher uma cadeia principal. Aí você fala assim, como assim escolher uma cadeia principal, Dan? Você vai ter que pegar um dos lados da cadeia, ou aqui, junto com o grupo funcional, né? O que a IUPAC manda você fazer? Escolher o maior, a parte que tem mais carbonos. Então, nesse caso, não vai ter problema ainda. Daqui a pouco eu comento para vocês como é que faz. Então, o que eu faço? Eu pego esse pedaço da molécula aqui, ó, e vou eleger como cadeia principal. Então, você vai dar nome para isso aqui, como se fosse uma amina primária. Então, você vai escrever assim, ó, metanamina. Metanamina. Acabou. Tá, só que se você colocar só metanamina, a pessoa que vai ler esse nome não vai saber que tem um outro carbono aqui. Tá? Esse outro carbono ele vai entrar como se ele fosse uma ramificação.
Então você vai chamar ele de metil. Certo? Só que tem um detalhe que aparece aqui que é uma novidade. Esse metil é um termo que você usa para quando você tem uma ramificação ligada na cadeia carbônica. Tanto é que você numera 2-metil, 3-metil, 5-metil, certo? Nesse caso, você tem que dizer no nome que o metil ele está ligado no nitrogênio. Ele não está ligado num carbono. Então você tem que dizer isso no nome. Como que a IUPAC faz? Ela manda você escrever N maiúsculo e aí colocar um traço metil. Como se você estivesse numerando. N-metil, metanamina. Tá? Só que em vez de você colocar 2-metil, 3-metil, você coloca dessa maneira. N-metil, metanamina. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Ah, peraí. Deixa eu desenhar primeiro, daí depois eu... Ó. Tá. Como que a IUPAC manda você fazer? Desse jeito que está aqui. Ou você escreve de outro jeito. Aí nada a ver com isso. Em vez de você escrever N-metilmetanamina, você escreve assim, dimetil, já que você tem 2 grupos metil ligados no nitrogênio, dimetilamina. Ó. Aqui. Tá? Beleza? Aqui, peraí que eu desenhei errado. Não era isso que eu queria desenhar. Eu queria desenhar isso aqui, ó. Vamos colocar o hidrogênio aqui. E agora assim, ó. Aqui que eu tinha falado para vocês, ó. E quando você tiver cadeias diferentes, né, grudadas no nitrogênio, para você escolher o que vai ser cadeia principal, você vai escolher pelo tamanho, né? Então, isso aqui vai ser a nossa cadeia principal. Ó. Tá? Então, vamos lá. O nome da cadeia principal seria etanamina. Tá? E como tem um metil ligado no nitrogênio, eu escrevo ó, N-metil etanamina. N-metil etanamina. Tá bom? Tem algumas maluquices, por exemplo, quer ver? Vou pegar uma aqui. Ah, espera aí, antes de falar das maluquices. Ou, aqui eu posso escrever assim, ó. Etil, metil, amina. Ó. Aqui você tem um grupo etil, tá vendo, ó? Aqui você tem o grupo metil, ó. E aí a terminação amina. Tá? Quer ver um que é meio chatinho de dar nome? Vamos pegar um aqui. Ó. Esse aqui é meio pesadinho. Tá? Eu vou colocar só para vocês entenderem o raciocínio. Provavelmente, muito pouco provável de aparecer uma molécula como essa. Porque olha o problema que ela tem, gente. Ela tem o grupo amina, ela tem um grupo metil e tem todo esse outro grupão. Toda essa outra parte aqui, ó. É claro que essa é a parte da cadeia principal, ó.
tá? Então, isso aqui, ó, é a cadeia principal, junto com o grupo funcional, evidentemente, tá? Você tem uma cadeia principal com 1 carbono, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Essa é a maior sequência de carbonos que eu consigo pegar. Tá. Na numeração da IUPAC, esse carbono aqui vai ser o número 1, ó. E eu tenho que numerar essa cadeia por dois motivos. Para dizer que eu tenho um grupo amina, que está no carbono 1, e tem aqui no carbono 3 um grupo metil. Tá? Então fica assim, ó. Olha que loucura o nome. 3-metil aliás, peraí. N-metil 3-metil. Olha que louco. Por que eu sou obrigado a colocar N-metil? Já para dizer que no nitrogênio eu tenho isso aqui. Pronto. O metil lá ligado no nitrogênio. Agora eu vou dar o nome dessa cadeia toda aqui, ó. Desta cadeia toda. Então eu começo, ó. 3-metil, butan, traço 1, traço amina. Olha que louco, gente. 3-metil, então fica N-metil, 3-metil, butan, 1-amina. Tá? Nomenclatura é aquilo que eu sempre falei desde o começo do assunto. Nomenclatura é um vespeiro. Quando você começa a mexer muito, você começa a perceber que o negócio não tem fim. A coisa vai ficando cada vez pior, tá? Só para vocês sentirem um exemplo. Aí, só para a gente encerrar, e quando a amina for terciária? E quando a amina for terciária? Bom, como não existem muitas, eu vou colocar uma bem simples. Tá? Eu falei para vocês, a gente não precisa entrar muito nessa questão da nomenclatura. Aqui, ó, eu vou fazer uma assim, vai. Ó. Pronto. Bom, a regra continua valendo como nas anteriores. Você pega a maior parte, né, a maior cadeia, e o resto vira metil. Então, veja, aqui eu tenho metil e tenho outro metil aqui. Então, olha como eu vou escrever. N, N, dimetil. Espera aí que não vai caber aqui. A pessoa vai escrevendo. Ó, fica, de novo, N, traço, dimetil, etanamina. Tá? A diferença aqui é que, como você tem dois grupos no nitrogênio, você vai ter que dizer N, N. Né? Nesse caso, por que eu usei N, N? Porque os dois grupos são iguais. Então, é que nem você, por exemplo, quando você vai dar nomenclatura de cadeia carbônica, que você escreve assim, 2,2-dimetil não sei o que lá. Né? Quando você tem dois grupos no mesmo carbono, você repete a numeração. A mesma coisa vale para o nitrogênio. Ah, são dois grupos iguais? Você repete a numeração, repete o NN, tá? Beleza? Pela nomenclatura alternativa, essa daqui a gente podia escrever assim, ó. Veja. Etil, dimetilamina. Etil, dimetilamina, tá? Nomenclatura em ordem alfabética. A palavra etil vem primeiro do que a palavra metil, tá? Esse di não conta no alfabético.
etil e metil, na hora que vai escolher quem vem primeiro no nome, né? Etil, metil. Então fica etil-dimetilamina, tá? Beleza. Acho que o que é mais importante mesmo ficou no slide anterior, que é a questão da basicidade, tá? Podem tirar print para a gente continuar. Bom, para a gente encerrar a discussão de aminas, eu queria fazer rapidamente uma consideração sobre aminoácidos, tá? Não esperar falar disso lá na frente, para vocês, para a gente perder tempo lá. Os aminoácidos são famosos justamente por conta da biologia, do interesse que a gente tem no estudo das proteínas e de todo o sistema de síntese proteica, né? Não só da proteína em si, né, do papel dela no organismo, mas da síntese proteica em si. E por que eles são importantes? Porque eles são os precursores da proteína, né? O aminoácido tá para a proteína, assim como um tijolo tá para a casa, vamos dizer assim, né? Eu olho para uma casa, eu olho para uma estrutura grande, mas eu sei que aquilo foi construído com pequenos bloquinhos, né? E a natureza é muito louca, por quê? Porque quando você analisa os aminoácidos, você vai perceber uma semelhança enorme entre eles, embora existam coisas que os tornem diferentes, né? A primeira coisa que chama atenção sobre os aminoácidos, os biológicos, né, é que todas as proteínas que nós conhecemos são feitas com os mesmos 20 tipos. Os 20 tipos. A natureza precisa de 20 tipos de aminoácido para fazer tudo que a gente enxerga. O que não deixa de ser bem legal, né? De pensar. O que diferencia esses aminoácidos? Uma pequena partezinha da estrutura, que é o segredo da vida. Por quê? Porque quando o nosso organismo, ou qualquer outro organismo, vai produzir uma proteína, o que ele faz essencialmente é encadear os aminoácidos. Tudo bem? Quantos aminoácidos são encadeados? Depende da proteína. Depende da proteína. Tem proteínas que são encadeadas com 50, com 1000 aminoácidos, isso varia. Quais são os aminoácidos? Também depende. Isso tudo é regulado pelo controle genético, né? Quem determina isso é o controle genético da célula. Ele vai dizer, olha, eu quero tal proteína com tantos aminoácidos nessa ordem, né? Quando vocês estudam mutações, eu acho essa parte da biologia muito legal, por quê? Porque você vê a química alterando a vida, né? A mutação, assim, bem grosseiramente falando, né, gente? Pelo amor de Deus, que eu não sou professor de biologia, mas a mutação consiste num erro que pode ser de leitura, tem vários tipos de mutação, mas essencialmente ele vai culminar com uma proteína errada. Ela pode ser errada porque ela perdeu um aminoácido, ela pode ser errada porque ela ganhou um aminoácido, ela pode ser errada porque ela trocou um aminoácido. E aí uma coisa muito interessante é que essa palavra errada, ela pode representar uma proteína inviável ou é o que ou pode ocorrer de você vamos dizer assim, produzir uma proteína mais eficiente do que a anterior, né? A gente está presenciando o maior evento de mutação que nós temos conhecimento, pelo menos nos últimos anos, que é o coronavírus, né? As cepas mais infecciosas, elas são produtos de vírus mais adaptados. E isso vem por conta de mutação. Então é bem legal esse assunto, porque você dá uma encostada, né, da química com a biologia bem interessante, que às vezes fica um pouco distante. Então, assim, o que você precisa saber daqui para levar para lá, para a biologia? Os aminoácidos que a gente chama de biologicamente ativos são chamados na biologia também de alfa-aminoácidos. Tá? Então, acho que é o composto que a gente estuda na orgânica de função mista mais famoso, porque tem amino e ácido. Bom, como que é um alfa-aminoácido? Você tem um carbono, que é o carbono alfa, tá? Por que ele chama alfa? Porque ele tem, na realidade, ele tem, ao mesmo tempo, o grupo carboxila
e o grupo amino. Os dois grupos ficam no mesmo carbono. Se você pegar, depois eu vou mostrar para você a tabelinha dos ácidos, dos aminoácidos, todos vocês vão ver são iguais. Aí, a terceira ligação, galera, é com hidrogênio. Sempre. E a quarta ligação é com o grupo R. Beleza? Todos eles são assim. O que você precisa saber a mais sobre eles? Bom, primeiro, os aminoácidos possuem naturalmente um caráter ácido. Esse caráter ácido, ele pode ser explicado por esse hidrogênio aqui, ó. A capacidade de você perder esse hidrogênio na água. Então, os aminoácidos têm caráter ácido, ok. Também tem um caráter básico. Básico. Por que ele tem um caráter básico? Por causa do grupo amina. Ó. E isso é fundamental para os aminoácidos, tá? Por quê, gente? Porque quando você joga um aminoácido na água, por exemplo, ele pode perder o H+, ou ganhar H+, no grupo azul. Tudo vai depender do pH que você joga ele. Tá? Isso vocês vão, se Deus quiser, o ano que vem, vão ver muito, muito na aula de bioquímica. E aí, o que acontece? Quando o meio está ácido, peraí, tem uma pergunta que veio aqui. Não. A gente precisa tomar muito cuidado com a expressão caráter neutro. O que é um composto de caráter neutro? É um cara que não tem caráter ácido nem básico. A gente precisa tomar muito cuidado pelo seguinte: caráter ácido não é uma coisa que anula o básico. Tipo assim, aí se o cara tem 10 de um e 10 do outro, então a soma dá zero. Não. O que é um composto neutro? É um composto que não se manifesta nem como ácido, nem como básico. Por exemplo, quando a gente na aula de óxido define um óxido como neutro, a gente está falando isso, tá? Então, é claro que o que tem aqui, e isso é importante falar, que vai responder a tua pergunta. Tem alguns aminoácidos em que o caráter ácido é mais forte do que o caráter básico. Isso pode acontecer. Em alguns é o contrário. Em outros, os dois caráteres acabam sendo parecidos, tá? Beleza? Ok. Outra coisa que eu preciso contar para vocês. Este carbono alfa pode dar origem a isômeros dos aminoácidos, tá? Quase todos possuem isômeros óticos. Possuem isômeros óticos. Quando a gente der aula de isomeria ótica, eu explico melhor. Mas o que... Opa! Isomerios não. Isômeros. Isômeros ópticos. Qual a consequência imediata disso, né? Para quem lembrar um pouco do assunto. Quando eu falo que existe, por exemplo, um aminoácido chamado, triptofano. Tem um aminoácido lá chamado triptofano. Na verdade, existem dois triptofanos. Existem dois tipos de triptofano. O destrógeno e o levógeno. Tá? A curiosidade sobre esse assunto é que o nosso organismo ele não consegue usar todos eles de um tipo. Então, por exemplo, o triptofano, a fenilalanina, a glicina, que são os aminoácidos que a gente ouve muito, né? Eles têm o destrógeno e o levógeno. O nosso organismo ele só consegue produzir proteína com uma variedade deles, a outra não, tá? Então a gente vai voltar a falar de aminoácido lá na isomeria, tá? Só deixar isso anotado aqui. E uma outra coisa que eu queria falar, ainda falando de aminoácidos,
é sobre a cadeia lateral. A cadeia lateral é que vai dar para o aminoácido outras características. Por quê? Porque a cadeia lateral, deixa eu só colocar aqui o nome, né? Porque eu acabei não colocando aqui, ó. Isso aqui chama cadeia lateral. Essa cadeia lateral, gente, ela pode ser polar, ela pode ser apolar, ela pode ser hidrofílica, ela pode ser lipofílica. Além de ela mesma poder ser ácida ou básica. E aqui eu diria para vocês que está a mágica da vida, na cadeia lateral. Por quê? Porque vocês sabem muito bem que proteína tem trocentas funções. Desde transporte, no sistema imunológico, enfim. E as funções da proteína, elas estão muito associadas à forma dela. Tanto as enzimas, por exemplo, quando a gente estuda na biologia, a gente sabe o quanto é importante. A biologia tem até um termo que se usa com frequência, né, que é aquele termo chave fechadura, para dizer, para representar o encaixe da enzima no substrato, né? Gente, a forma da proteína depende de interação entre cadeia lateral de aminoácido. Por exemplo, imagina uma proteína, imagina que isso que eu estou desenhando aqui, ó, é uma proteína, tá bom? Essa minhocona aqui. Essa proteína é cheia de aminoácido grudado, certo? Agora imagina que aqui você tem um monte de cadeia lateral. Aqui é um aminoácido, ó, aminoácido 1. Aqui é um aminoácido 2. Aqui é um aminoácido 3. Cada um com a sua cadeia lateral, tá certo? Tudo bem? Agora vocês imaginem o seguinte, que coisa interessante. Imaginem se, por exemplo, essas 3 cadeias laterais começassem a se atrair por ponte de hidrogênio. Se você tem uma atração aqui, por exemplo, se essa cadeia R1 aqui, ó, começa a puxar R2 e R3, essa parte da proteína começa a dobrar. Então você tem uma situação assim, ó. A proteína começa a adquirir uma espécie de enrolamento com os R's aqui, ó, e a outra estrutura. E é isso que vai dando para a proteína aquelas estruturas que a biologia chama de folha beta preguiada, de alfa-hélice. Você tem situações em que as cadeias laterais se atraem e aí você tem o enrolamento. Você tem situações em que as cadeias se repelem, então a proteína vai ganhando forma mesmo. Né? Por exemplo, se porventura, na hora do sequenciamento dos aminoácidos, que é determinado pelo DNA, por exemplo, você colocar uma cadeia hidrofóbica aqui e uma hidrofílica, elas vão se repelir. Então, o sequenciamento ele é muito importante. Por quê? Porque se uma dessas interações não for adequada, a proteína não funciona. Assim como pode acontecer de você produzir proteínas melhores por conta de uma mutação. Né? A evolução basicamente fala sobre isso. O quanto a variabilidade é importante para você criar seres mais adaptados, enfim, todo aquele papo da biologia lá, que eu acho muito legal. Tudo bem, gente? Então, ó, qual a listinha para aminoácido da sua vida? O caráter ácido, o caráter básico, a isomeria, que a gente vai dar uma aula para isso, tá? E essa questão, de novo, das cadeias laterais. Interação hidrofílica, hidrofóbica, tá bom? Podem tirar print, que eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela com os aminoácidos. Eu já mostrei essa tabela para vocês uma vez, mas em outro momento, tá? Deixa eu trocar aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar um zoom. Tá. Ó, vou escolher aleatoriamente aqui o aminoácido. Ó. Esse aqui é o mais simples que tem, ó. Não, tem o mais simples, acho que é a glicina. É, a glicina, ó. Ô, gente,
Por que a glicina é famosa? Deixa eu até dar uma marcada nela aqui, ó. Podia até fazer uma aposta com vocês aqui. A glicina, ela é famosa porque ela é o único aminoácido que se diferencia dos outros por uma coisa. A glicina tem uma característica que nenhum outro aminoácido tem. Ela é o único que não tem isômero. Ela é o único que não tem isômero. Por que ela não tem isômero? Alguém poderia me dizer? Por que a glicina não tem isômero ótico? Para quem lembrar de isomeria ótica, né, gente? Por que a glicina não tem isomeria? Porque ela não tem carbono quiral. Perfeito! Boa! Perfectos. Exatamente. Ela é a única que não tem carbono quiral, ó. Todas as outras têm. Todos os outros aminoácidos têm, tá? Olha só, por exemplo, vamos pegar um aleatório aqui, ó, a glutamina, bem do lado da glicina. Então, ó, glutamina. Ó, aqui tá o carboxila. Tá vendo esse carbono aqui que eu tô apontando com o meu dedinho aqui, ó? Ele é o carbono alfa. Esse carbono aqui é o carbono alfa. Ele tem o grupo amino, tá vendo, ó? Grupo amino, grupo carboxila, hidrogênio e a cadeia lateral é tudo isso aqui, ó. Cadeia lateral é isso aqui. Vamos pegar um outro aqui, ó. Lisina. Lisina. Ó, carbono alfa, onde eu tô apontando aqui, ó. Do lado esquerdo, carboxila. Do lado direito, grupo amino, hidrogênio e cadeia lateral, tá? Então, por exemplo, ó, essa cadeia lateral aqui, ó, ela é uma cadeia, não deve ter muita polaridade, mas ela faz ponte de hidrogênio aqui, ó. Então, por exemplo, se você coloca a lisina perto de um outro aminoácido que faça ponte de hidrogênio, você vai ter uma interação entre as cadeias laterais. E é isso que vai dando para a proteína as características. Você tem aminoácidos de tudo quanto é tipo, gente. Ó a fenilalanina aqui, ó, famosa. Tá? Um outro famoso é o triptofano. Né? O triptofano ele é famoso porque ele está muito associado à produção de serotonina. Ele é um dos aminoácidos que o nosso organismo usa para produzir serotonina. Tá? Gente, os aminoácidos, alguns deles são muito importantes na produção de neurotransmissor. Tá? Então, por exemplo, há muito tempo atrás acreditava-se que depressão, síndrome do pânico, eram doenças associadas à loucura, psicossomáticas, as pessoas eram meio que relegadas a serem loucas. Depois de muita pesquisa, se começou a se descobrir que episódios de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico são causados por eventos bioquímicos no cérebro também. Então, tipo assim, o antidepressivo, ele surge numa perspectiva farmacológica. Então, tipo assim, se eu tô com um problema, por exemplo, de produzir serotonina, eu vou ter episódios de depressão. Então, eu vou usar um medicamento, por exemplo, que de alguma maneira aumente meu nível de serotonina, tá? Então, é importante, principalmente para vocês que vão para a área da saúde, se alguém for para a área de psiquiatria, tá? Tem que manjar muito desse assunto. Aqui eu coloquei uma tabelinha também que estava junto no site, só dividindo os aminoácidos, ó, aminoácidos de caráter ácido, aminoácidos de caráter básico, né? Por exemplo, uma boa pergunta de exercício, de vestibular, seria para você tentar explicar um pouco do caráter. Quer ver? Por exemplo, se você pegar a lisina, pega a lisina, que a gente estava até falando dela agora há pouco, ó. Ele coloca aqui a lisina como um aminoácido de caráter básico, ó. Certo? Tá explicado por que é aminoácido de caráter básico. Porque ela tem, ó, um grupo carboxila, ela tem um grupo amino, mas ela tem um outro grupo amino aqui, ó. Aí, aquela pergunta que você tinha feito agora há pouco, ela faz um bom sentido, ó. Esse aminoácido aqui, ele é mais básico do que ácido, tá? E assim por diante. Por exemplo, ó, vamos pegar um outro aqui. O triptofano, ele diz que é um aminoácido não polar. Não polar. Tá aqui, ó, triptofano.
Então, ele tem o grupo amina, o grupo carboxila, e olha o tamanho da cadeia lateral. Tem até um aromático na cadeia lateral, tá vendo? Então, de fato, não deve ser uma coisa lá muito solúvel na água, tá? Beleza? E aí tem os polares. Vamos escolher um polar aqui. Aspargina. Aspargina. Esse aqui é o polar, tá? Dá até para entender por que ele chama de polar, né? Porque veja, ó, aqui você tem ponte de hidrogênio, aqui também, e a cadeia não é tão grande, ó. Então você tem 3 lugares para ponte de hidrogênio e a cadeia não é tão grande, tá? Então esse tipo de coisa que é legal de você saber explicar. Então, tipo, pegar a tabela e olhar e falar, bom, por que a tirosina é polar? Vai lá e procura. Ah, a tirosina é polar por causa disso, disso, disso. Tá? Beleza. Tranquilo, gente? De aminas? Acho que de aminas falamos o suficiente já. Já deu bastante coisa. Tá mais do que devia até. Mentira, não é mais do que devia, não. Podem então tirar print para a gente ir na sequência. Peraí. Amidas. Bom, as amidas é a nossa última função, tá? Nossa última função. Um monte de funções, hein? Bom, 15, ó. Tá? A quantidade é absurda, né? E isso é porque são as que caem, né? Porque se a gente vai entrar no mérito da coisa, tem função aí que a gente nem viu. Composto de Grignard, mercaptana, os próprios nitrogenados, que eu vou acabar não citando, porque não é tão importante, tá? Bom, amidas, perdão. Nas amidas vai aparecer de novo o nosso querido grupo acila. Vamos lembrar o que é um grupo acila? Eis o grupo acila. Isso aqui é um grupo acila. Acila. Tá. Ou seja, tem uma carbonila, né? Tem a tal da carbonila. Ligada a um grupo NH2. Ligada a um grupo NH2. Tá aqui. Beleza? Essas são as amidas. Como é que a gente dá nome para isso? Vamos colocar algumas famosas aqui. Essa aqui é famosa, ó. Aqui. Parará, 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 parará. Ah, tá. Essa aqui. Aqui. Vamos colocar uma outra aqui. Pronto. E aí eu vou colocar uma aqui que ela é meio famosa. Quem já usou algum medicamento chamado xilocaína sabe do que eu estou falando. Ela é um anestésico local, né? Na verdade. Aqui, ó. Aqui. Coloquei essas 4 aqui para a gente discutir uma questãozinha rápida de nomenclatura e ir para o mais importante das amidas, tá? Bom, nomenclatura. Quando você tiver que dar nome para uma amida, você vai fazer basicamente o seguinte. Você vai começar o nome com a cadeia carbônica, então vamos começar com essa daqui, ó. Tá? Ó. Metan, match, um carbono só. Como só tem um carbono, não vai ter dupla entre carbonos, então eu uso an. E aí a terminação amida. Amida. Ó. Metanamida. Tá? As amidas geralmente são compostas de cadeia pequena, a gente não vai ter muito problema para dar nome para elas, não. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Etanamida. Etanamida. Tá? Essa daqui é famosa também. Ela é chamada de fenil. Olha o anelzinho ali. Fenil. Metanamida. Tá? Na aula de aldeídos, a gente fez isso. Aldeídos, ácidos. A gente falou
fenilmetanal, ácido fenilmetanóico. Então aqui você tem a fenilmetanamida, tá? Beleza? O que pode acontecer de diferente que vai te encher o saco, né, na hora, assim, que é uma coisa que se cair é inusitado, porque eu não me lembro de ter caído, pelo menos em vestibulares assim tradicionais. Pode acontecer dessas ligações aqui, ó, estarem com carbono, como essa daqui, ó. Aí você usa aquela técnica já aprendida nas aminas. Você escolhe uma cadeia principal e o que tiver pendurado no nitrogênio você chama de N. Nesse caso, gente, a cadeia principal é sempre a acila. Você não vai mais olhar para o tamanho da cadeia. Olhou ali, identificou a acila, tá aqui o acila, ó. Acila. Isso aqui é o acila. Então aqui você tem o metil, tá? E aqui também metil, ó. Metil. Tudo bem? Beleza. Então olha como é que vai ficar. N, N, dimetil. Agora você vem com o nome do grupo acil, né? Que basicamente é isso aqui, ó. Fenilmetanamida. Né? Então fica dimetilfenilmetanamida. Olha o tamanho da criança, hein? Dá para brincar de forca com esse. NN-dimetilfenilmetanamida. Tá? Beleza. Mais um detalhezinho sobre nomenclatura. Se vocês olharem para essas três amidas, essa daqui, ó, tá? A primeira, essa aqui de baixo e essa daqui, elas são muito parecidas com ácidos carboxílicos, que têm nomes usuais. E a gente vai pegar esse nome usual e jogar para cá. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, o OH, imagina um OH aqui, ó, bem nesse ponto. Isso viraria o ácido fórmico. Então eu vou chamar essa amida de formamida. Ai, gente, orgânica. Formamida. É a amida parecida com o ácido fórmico. A que está embaixo dela é a amida que se parece com o ácido acético. O ácido acético. Então eu vou chamar ela de acetamida. Acetamida. Essa daqui é a amida parecida com o ácido benzoico. Então eu vou chamar de benzamida. Benzamida. Beleza? Tá? Essas, como elas são muito famosas, essas três, quando aparecem em questões, geralmente aparecem com o nome que está em amarelo, com o nome usual. Tá? Que é chato. Assim, se você lembrar o ácido fórmico, você ganha de presente o formaldeído e a formamida. Se você lembrar o ácido acético, você ganha de presente o acetaldeído e a acetamida. Tá? É legal quando você for fazer, de repente, uma tabela com as funçõezinhas para deixar organizado, tentar relacionar isso, tá bom? Principalmente, gente, para quem já tem esse assunto mais firme, né? Por exemplo, se você não tem problema com reconhecimento de função, não tem problema com isso. Vai buscar informações a mais, então memorizar esses nomes, tá? Vai dando esses upgrades aí nas suas coisinhas. Tá bom, gente? Beleza? Bom, isso era uma nomenclatura de amidas. Agora eu queria chamar a atenção brevemente, também porque isso vai ser discutido mais detalhado na parte de reações, das ligações peptídicas. Né? Quando a gente, ainda nessa esteira de discutir a biologia junto com a química, né? Quando a gente estuda proteína, a gente aprende, fala de aminoácidos, fala de todo o sistema de
sequenciamento das informações dos aminoácidos que é dada pelo DNA, né? E lá no processo de síntese proteica é fundamental que os aminoácidos se unam, certo? Se não houver união de aminoácido, você não tem a cadeia proteica. Você não tem o esqueleto da proteína. E o nosso organismo, ele produz uma reação que, essencialmente, gente, é uma polimerização. O que a gente faz, na verdade, com toda a regulação genética, é polimerizar aminoácidos, né? Haja vista que é um processo de polimerização que você tem hoje em dia maneiras de você produzir proteína sintética no laboratório. O que a gente precisa basicamente para produzir uma proteína hoje é saber a sequência de aminoácidos. Então, se você sequencia o DNA, se você extrai do DNA as informações e descobre qual é a sequência de aminoácidos, você produz isso em laboratório, né? Eu acho que o exemplo mais significativo é a insulina, né? A insulina que durante muito tempo era extraída de animais para dar para as pessoas que tinham diabetes, né? A partir do momento que você desenvolve uma tecnologia para, primeiro, né, sequenciar qual é o gene da insulina. Então, tipo, vamos lá, qual é o gene que o diabético de repente tem problema? Se a diabetes dele foi por uma questão genética. Ah, então é esse o gene. Então vamos pegar o gene de uma pessoa normal que produz a insulina. Vamos descobrir qual é a sequência das bases nitrogenadas, passar para os aminoácidos. Põe na máquina e a máquina produz a proteína. Eu acho fabuloso, né? Bom, o que a gente faz no nosso corpo de especial? A ligação peptídica. A ligação peptídica, na verdade, gente, é essencialmente uma ligação amídica. Ou seja, a proteína, vou escrever aqui, ó, proteína, ela é, na verdade, uma poliamida. Cada ligação peptídica é um grupo amida. Outro grupo amida. Né? Lá na biologia a gente aprende assim, cada ligação peptídica que se forma, a molécula perde água. Vamos entender um pouquinho sobre isso, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui é a formação de um dipeptídeo. Então vou colocar aqui, ó, exemplo. Formação de um dipeptídeo. Dipeptídeo. Bom, para você formar um dipeptídeo, você precisa de 2 aminoácidos, certo? Então vamos imaginar um aminoácido qualquer assim, olha. Grupo amino, carbono alfa, cadeia lateral, carboxila e o hidrogênio. Então, esse aqui é o aminoácido 1, tá? Aí tem toda aquela parte, né, do RNA transportador, o RNA mensageiro, que vai levar a mensagem, depois o transportador que vai transportar o aminoácido e tal. Para esse aminoácido grudar no outro, o processo é feito sempre da mesma maneira, que é basicamente a seguinte. O outro aminoácido aqui, ele vai ter um outro grupo amino, então vou colocar o outro aminoácido de amarelo. Aqui, ó. Eu vou supor que seja um aminoácido diferente, tá? C, dupla O, OH. O que acontece? Se vocês lembrarem da reação de esterificação, você vai lembrar que na esterificação, a carbonila do ácido ela é atacada por um par de elétrons do álcool. Aqui acontece uma coisa mais ou menos parecida. De que forma? O par de elétron do nitrogênio vai atacar o carbono do outro aminoácido. Aqui, ó. Não é uma reação ácido-base. É uma reação de substituição. Aí o que acontece? O ácido branquinho, ele perde a hidroxila para se ligar ao nitrogênio do carbono vizinho aqui, ó, do aminoácido amarelo. E o aminoácido amarelo, para conseguir se ligar no branco, ele vai perder um hidrogênio. Então daqui vem o hidrogênio,
Do aminoácido branquinho vem o OH. Por isso que a gente aprende na biologia que na produção da proteína você tem a formação de água. A gente representa a aguinha saindo aqui, ó. E aí, a ligação peptídica, gente, ela vai acontecer aqui, ó. A ligação peptídica. Ela vai acontecer com um par de elétron ali. Então, vamos desenhar aqui, ó. Aí você vai formar o dipeptídeo, ó. NH2, C, H, C, dupla O, R1. Agora aqui vem a ligação peptídica, que eu vou colocar em azul. Aqui, ó. Agora começa o aminoácido, o amarelinho. Nota que o aminoácido amarelinho, agora ele perdeu um hidrogênio aqui, ó. NH, C, H, R2. E aqui uma nova carbonila. Eu vou desenhar deitado porque não vai caber aqui, tá? Isso aqui, ó, galera, é o dipeptídeo. Ó. Isso é o dipeptídeo. E sabe o que é o mais bonito nessa história, que eu acho fantástico? É o seguinte, se você observar o dipeptídeo formado, ele tem, na extremidade esquerda, um grupo amino terminal. Esse grupo amino ele pode reagir com outro aminoácido. E na ponta da direita, você tem um grupo carboxila, que pode reagir com outro aminoácido. Então, na verdade, cada vez que você emparelha um aminoácido no outro, você ainda tem uma molécula com duas pontas para reagir. E é graças a isso que a célula consegue controlar quantos aminoácidos ela quer colocar. Ela tem é como se fosse uma peça de dois encaixes. Sempre que você encaixa um no outro, você forma uma peça maior que também tem dois encaixes. Um de um lado e outro do outro. Eu acho isso tão simples e tão genial que, nossa, sei lá. Tudo bem? Beleza? Aqui nós temos a ligação peptídica. Ó. Né? E só um comentário bem interessante que seria legal de vocês tentarem estabelecer essa ponte, né? Qual é o contrário disso que a gente está mostrando? Né? Qual é o contrário da síntese proteica? A digestão. A digestão de proteína. Quando você ingere um alimento proteico, você está ingerindo a cadeia pronta. Você está ingerindo isso aqui, ó. Você está ingerindo polipeptídeo. Então, por exemplo, ao comer carne vermelha, carne branca, ao comer alimentos que têm proteína, você está comendo a proteína montada. A proteína montada não serve para você. Não serve. Você não consegue aproveitar a proteína montada. O que teu organismo faz? Ele digere a proteína, transformando ela em aminoácido. Aí o aminoácido vai para a tua célula e ela usa para fazer a nova proteína. Entende como que funciona? Né? Então você não... Ah, eu estou comendo proteína. Tudo bem, você está comendo proteína, mas você não vai usar a proteína inteira. Você vai usar o aminoácido. Então tem aminoácido que você usa mais, tem aminoácido que você usa menos. Né? Então, por exemplo, quem se preocupa com essa questão da dieta sabe que, dependendo da tua alimentação, você pode ter uma alimentação que seja mais rica em determinados aminoácidos e outros não. E por que isso é importante você saber? Porque tem alguns aminoácidos que a gente consegue produzir dentro da gente. São os naturais. Só que tem alguns que você precisa comer. Senão você não consegue obter, que são os essenciais. Tá bom? Aí na biologia, vocês vão tratar disso mais com calma. Tranquilo? Dúvidas então, gente? Sobre as funções? Com isso a gente encerra o estudo das funções orgânicas. Tá? Lembrando que muito do que a gente disse aqui vai ser retomado nas aulas de reações orgânicas. Ok?